Oi pessoal, eu sou a professora Mirela Franchini e eu vou estar com vocês aqui nesse vídeo para falar sobre as principais peças de maior incidência na segunda fase do exame de ordem em Direito do Trabalho. Você sabe quais são? Mas antes de falar quais são elas, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha esse vídeo para você ficar por dentro de dicas como esta, de aulas ao vivo e das melhores revisões. Aproveita também e nos segue lá nas redes sociais. Vamos ser amigos, né, minha gente? Eu espero vocês por lá. Bom, antes de eu falar quais são as principais peças, é importante a gente lembrar da estrutura da prova de segunda fase. A prova de segunda fase, ela é uma prova prática profissional e ela é composta por uma peça processual que tem um valor de 5 pontos e por 4 questões discursivas também com o valor de 5 pontos. Então, para você conseguir a tão sonhada aprovação, você precisa acertar a peça prática profissional. Daí, a importância de você saber quais são as principais peças cobradas na segunda fase na disciplina de Direito do Trabalho. Bom, sem mais suspenses, quais são as peças de maior incidência na nossa disciplina? Aqui, as estrelas da OAB, as peças mais cobradas são reclamação trabalhista, a contestação e o recurso ordinário. Mas por que essas três são as peças mais cobradas? Porque essas três peças são aquelas que estão presentes no dia a dia do advogado trabalhista. Sabe quem é? Aquele que não tem um dia de paz? Pois é, essas três peças são aquelas que estão presentes no dia a dia dele. Por esse motivo, o exame de ordem costuma cobrar essas três peças de uma forma mais frequente. Além disso, também é importante eu destacar aqui a importância de você dominar a estrutura dessas três peças, porque elas vão servir de parâmetro para você montar as outras peças que podem aparecer aqui na nossa segunda fase. Afinal, quando der aquele branco, se você não lembrar, se você tiver como parâmetro a estrutura da petição inicial, que é a reclamação trabalhista, da contestação e do recurso ordinário, você consegue montar qualquer outra peça que aparecer para você. Porque afinal, é melhor você montar uma peça faltando um ou outro requisito do que você não entregar nada, né, minha gente? Então, vamos lá para o que interessa, vamos falar dessas três peças de maior incidência, da estrutura delas e das principais características. Então, vem comigo. Bom, a primeira peça é a reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista é a petição inicial aqui na nossa seara, é a peça que dá início ao processo. É quando o reclamante chega lá no escritório do advogado e fala: doutor, eu quero tudo e mais um pouco. Eu trabalhava de segunda a segunda, sem intervalo, e ainda tinha que lavar o carro do chefe. Então, pode pedir. Aí vem o advogado e fala: calma, meu amigo, vamos lá que eu vou resolver o seu problema, eu vou apresentar uma reclamação trabalhista para a gente poder reivindicar todos os seus direitos. Bom, pessoal, a reclamação trabalhista, ela está prevista lá no artigo 840, parágrafo 1º, e ela tem como estrutura os seguintes elementos. Você tem que apresentar o endereçamento, elaborar o preâmbulo, onde você vai colocar todas as informações, quem é o reclamante, quem é reclamado, indicação de peça, de fundamento legal. Você vai também trazer os fatos, o fundamento, apresentar os pedidos, os requerimentos, indicar o valor da causa e fazer o encerramento da peça, sem nenhum tipo de identificação. Bom, em relação à estrutura da reclamação trabalhista, o que é importante a gente destacar? Cuidado na qualificação. Não me vai processar a empresa errada, minha gente. Atenção aos dados que são trazidos no enunciado. Outro ponto importante é quando você for narrar os fatos e os fundamentos, se atentar às informações que são trazidas pelo enunciado. Ou seja, quando você for desenvolver uma tese da sua reclamação, é importante você fazer a associação entre o que o examinador trouxe no enunciado e o dispositivo legal que você vai apresentar na sua peça para poder fundamentar o seu pedido, para você poder mostrar o porquê que aquele seu pedido ele merece ser provido, ele merece ser julgado procedente. Também é importante destacar, quando a gente fala de reclamação trabalhista, a possibilidade da existência de preliminar dentro dessa petição. O que seria uma preliminar? É algo que você vai destacar antes de analisar o mérito. E existe preliminar em reclamação trabalhista? Pois é, minha gente, existe. Quais são exemplos de preliminares que você pode usar na sua reclamação trabalhista? São aquelas voltadas, de uma forma majoritária para conseguir a celeridade processual. Então, por exemplo, se você estiver diante de um reclamante que é idoso, portador de doença grave,
ou um dissídio que verse somente sobre salário, esse processo ele tem direito a ter a prioridade processual. Então, você pode argumentar, você pode trazer na sua reclamação trabalhista esta preliminar de prioridade na tramitação. Além disso, também é importante lembrar, não esqueçam, olha o alerta aí, que todos os pedidos têm que ter a indicação de valor e que você também não pode esquecer de colocar lá o valor da causa. Falando sobre pedidos, o que é importante destacar aqui também? Justiça gratuita. Quando que você vai pedir justiça gratuita? Quando o enunciado te trouxer informações que vão fazer com que você entenda que aquele pedido deve ser feito. Vou te trazer um exemplo. Vamos imaginar que o enunciado traga para você que o reclamante está desempregado, sem auferir renda, passando necessidade, ou seja, ele traz uma série de informações que faz com que você visualize que aquele pedido deve ser formulado. É nesse momento que você vai fazer o pedido. Por quê? Porque a gente não pode criar dado, a gente não pode deduzir. Então a gente só vai apresentar pedido de justiça gratuita se o enunciado te trouxer essas informações, tá bom? Bom, pessoal, acho que essas são as principais dicas que eu queria dar para vocês sobre essa primeira peça processual. A segunda peça de maior incidência no exame de ordem é a contestação. É natural que após a reclamação trabalhista, a empresa, o reclamado, ele apresente a sua defesa. Ele exerça, o seu direito de contraditório e de ampla defesa. É nesse momento, minha gente, que o reclamado ele fala: excelência, peraí, a história tem dois lados. Ele falava que não tinha intervalo, mas eu tenho prova de que todo dia, meio-dia, ele estava lá no iFood pedindo feijoada. Então, minha gente, vocês conseguem ver que prova é tudo, né? É nesse momento que a reclamada vai poder exercer o seu direito de defesa. E esse direito de defesa, ele está previsto aonde? Lá no artigo 847 da CLT. É lá que vai trazer a existência, a possibilidade e os requisitos da contestação trabalhista. A contestação, ela tem uma estrutura semelhante à da reclamação, mas com algumas diferenças. Ela é formada da seguinte maneira: a gente tem um endereçamento, um número de processo. Por que número de processo? Esse processo já existe, né? Já houve a reclamação, então você tem que fazer a indicação do número de processo. Você vai trazer o preâmbulo, vai trazer um resumo dos fatos, os fundamentos, apresentar o seu requerimento e fazer o encerramento dessa peça. Aqui é importante a gente lembrar que nem tudo que o reclamante pede é procedente. Então, tudo que a gente visualizar que ele está pedindo de maneira equivocada ou de maneira incorreta, você tem que apresentar a defesa. Também é importante, no momento de trazer as suas teses, você relacionar a situação fática que o examinador trouxe para você com o fundamento legal que você vai trazer para justificar a improcedência daquele pedido. Falando também sobre contestação, é importante destacar as preliminares e as prejudiciais de mérito. As preliminares de mérito são aquelas que vão ser arguidas quando a gente estiver diante de um vício processual, algo relacionado ao procedimento, ao processo. Como, por exemplo, se a gente estiver diante de um caso de inépcia, ou como se materializa quando o reclamante faz um pedido, mas não apresenta uma causa de pedir. A gente está diante de uma inépcia, tá? E as prejudiciais de mérito são aquelas que vão impedir a análise de determinado pedido ou de determinada situação que está sendo trazida ali pelo reclamante. Quais são exemplos de prejudiciais para que você consiga visualizar? A prescrição, a decadência e o pagamento. Aqui eu também quero que vocês tenham atenção. Também é possível aparecer a reconvenção na contestação. E aqui, minha gente, eu falo atenção ao alerta. Por quê? Porque faz tempo que essa contestação com reconvenção não é cobrada numa prova de segunda fase. Então, tem grandes chances disso aparecer na sua prova. O que é a reconvenção? É quando a reclamada ou reclamado, ele vai e vira o jogo. Fala: quer saber, excelência? Ele também me deve alguma coisa, também tem uma obrigação em relação a mim e eu também quero fazer o meu pedido. É como se fosse o contra-ataque. Qual é uma situação que a gente consegue visualizar que vai ser cobrada uma contestação com reconvenção? Se o enunciado te trouxer a informação que, diante daquela relação à vida, o reclamante gerou, por exemplo, um dano para o seu empregador. Vamos imaginar que eu chegue muito revoltada, na empresa onde eu trabalho e no momento da demissão, eu, num ataque de fúria, pego uma cadeira e quebro
todo o vidro, a porta, a janela, quebro tudo. Eu não estou gerando um dano para o meu empregador? Então, no momento da contestação, ele pode apresentar um pedido de reconvenção para que eu pague esses danos que eu causei à empresa, ao meu empregador, tá certo? Então, atenção a essa possibilidade. E por fim, a gente chegou aqui no recurso ordinário. O recurso ordinário, minha gente, é aquele recurso que retrata que ainda há esperança. Ou seja, é quando você vai mostrar para o TRT os motivos que aquela sentença, que aquela decisão, ela merece ser corrigida, merece ser reformada. Eu falo que é a peça da esperança, certo? O que é importante a gente lembrar quando falamos de recurso ordinário? Que ele está previsto lá no artigo 895 da CLT e que a estrutura dele é formada por duas peças. A gente tem a petição de interposição e a folha de razões. A petição de interposição é aquela que é composta da seguinte maneira: a gente tem o endereçamento, número do processo, tem ali a parte do preâmbulo, temos que fazer a indicação que foi realizado o preparo, pedir a intimação da parte contrária para apresentar contra-razões, a remessa desse recurso para o tribunal e fazer o encerramento da peça. Já a folha de razões vai ser composta pelo cabeçalho, expressões de respeito, você tem que fazer a indicação do resumo dos fatos, resumo da demanda, o preenchimento dos pressupostos recursais, trazer o mérito do seu recurso, a conclusão e o encerramento. Aqui é muito importante a gente lembrar que a gente só vai fazer pedido de reforma daquilo que a gente perdeu. É meio óbvio, né, minha gente? A gente não vai recorrer de algo que a gente ganhou, tá? Então, só vai recorrer daquilo que perdeu. Então, a gente também não pode esquecer de pedir a reforma daquilo que a gente não ganhou, né? Onde a gente foi sucumbente, onde o seu cliente foi sucumbente. Então, temos que pedir a reforma, mostrar para o TRT que aquilo precisa ser modificado. E como que a gente vai fazer isso? Apresentando as nossas teses recursais. E quando elaborarmos as teses, não podemos esquecer de relacionar também a situação fática trazida pelo examinador com o dispositivo legal que vai dar amparo ao nosso pedido de reforma. Bom, pessoal, agora que vocês já conhecem as principais peças, aquelas de maior incidência no exame de ordem, as estrelas da OAB, que são reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário, agora é focar em treino, leitura ativa dos enunciados e se preparar para a sua tão sonhada aprovação. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar e deixar seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Quem sabe o meu próximo vídeo não é para esclarecer a dúvida que você trouxe aqui. A gente se vê na próxima, pessoal. Um beijo e até mais!